Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, falei já no início, nós recordamos também a memória do Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora que revelou que era desejo de seu Filho, que era desejo de Deus, que no mundo se instaurasse o culto ao seu coração imaculado. E depois disso se dissipou sobre todo o mundo, se espalhou por todos os continentes o culto ao coração da Mãe de Deus. Este coração santo e imaculado, recordando aquela profecia, quando no templo Maria levou Jesus para ser apresentado e Simeão pegou o menino e bendisse a Deus por ter visto, os meus olhos viram a salvação, e depois disse: e eis que uma espada lhe dou, transpassará o teu coração, transpassará a tua alma. Este coração de Maria que foi e que acompanhou Jesus desde o momento da encarnação até a cruz. São João Crisóstomo dizia já no V século que no altar da cruz se imolavam duas vítimas. Uma se imolava no corpo, Cristo, outra se imolava no coração, Maria. Seu coração que se imolava junto com seu Filho na cruz. Por isso nós recordamos hoje essa invocação tão bela, o Imaculado Coração de Maria. A liturgia que nós temos hoje diante dos nossos olhos nos apresenta algo que é muito comum na liturgia do domingo. Na liturgia dos domingos, não sei se prestaram atenção, a primeira leitura e o Evangelho há sempre uma certa ligação. E hoje essa ligação está muito clara. Na primeira leitura nós temos uma leitura que nos fala de Elias, que hospedado na casa de uma viúva, pede a Deus que ressuscite o seu filho. E nós vamos ver os mesmos personagens, a viúva e um filho morto, com Jesus. O que isso vem dizer? Isso vem nos dizer que Jesus cumpre todas as promessas do Antigo Testamento e Jesus realiza todos os sinais que foram realizados no Antigo Testamento. Aquilo que Elias fez, um profeta. Aquilo que Moisés fez, outro profeta. Aquilo que Davi realizou, aquilo que Eliseu realizou. Tudo isso que cada profeta realizou, nós vamos encontrar. E Jesus unifica tudo nele e ele realiza todos esses milagres, esses sinais, estas curas. Por isso Jesus é o profeta de Israel, Jesus é o santo de Israel, Jesus é aquele que inclui nele toda a profecia do Antigo Testamento. E isso também, meus irmãos, para nos dizer algo. O Antigo Testamento só tem sentido em Cristo. E o Antigo Testamento anuncia Cristo, encontra o seu sentido em Cristo. E eu só posso ler o Antigo Testamento com o olhar de Cristo. Cristo é a chave de leitura do Antigo Testamento. Cristo é a chave de interpretação do Antigo Testamento. Ele mesmo vai dizer: tudo que os profetas falaram, tudo que Moisés escreveu na sua lei, tudo isto falava de mim. Por isso todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Hoje nós encontramos isso de uma forma mais clara, mais perfeita. A gente vê Jesus realizando o mesmo sinal que Elias realizou. Eu poderia, meus irmãos, falar hoje para vocês um pouco do papel das viúvas no Antigo Testamento e na época de Jesus e como Jesus se comporta diante dessa situação social. O problema das viúvas, que, como nós sabemos, as mulheres na época de Jesus não poderiam ser chefes de família nem dominar a casa. Então uma viúva era sempre uma mulher um pouco rejeitada, um pouco
à margem da sociedade, é tanto que ela deveria ser custodiada ou pelos seus irmãos ou pelos seus filhos mais velhos, ou deveria casar uma outra vez. Mas este não é o tema do que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero vos falar deste episódio de Jesus que ressuscita o filho da viúva. Qual o sentido dessa ressurreição tem para nós? Meus irmãos, a palavra ressurreição para nós ela é ambígua. Eu uso a mesma palavra para dizer que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva, Jesus ressuscitou a menina que estava em casa, e eu uso a mesma palavra para dizer que Jesus ressuscitou, mas o sentido é completamente diferente. Quando eu uso a palavra ressurreição para o caso de hoje, eu falo em reanimar, em retornar à vida. É tanto que vocês viram na primeira leitura que a oração de Elias é dizendo: traga esta alma de volta, para que esta alma possa animar novamente este corpo. A ressurreição de Cristo não é no mesmo nível. A ressurreição de Cristo, que é a ressurreição final que Deus promete para nós, não é a ressurreição que Jesus fez ao filho da viúva, não é a ressurreição que Jesus fez àquela menina em casa. É uma ressurreição para uma nova vida. Uma vida nova, e pela própria palavra, é algo diferente da vida que se vivia antes. Porque Lázaro foi ressuscitado e voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, que nós não sabemos o seu nome, voltou a morrer. A menina que Jesus ressuscitou em casa, voltou a morrer. Mas Jesus não. E a ressurreição que o Senhor quer nos dar, que foi a ressurreição que Ele já deu a Maria. Maria já está no céu de corpo e alma. Essa promessa Deus quer dar a nós. É a ressurreição para uma vida nova. Meus irmãos, minhas irmãs, então para que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim se ele voltaria a morrer? Por que Jesus ressuscitou Lázaro se Lázaro está morto? Qual o sentido? Jesus fez uma obra incompleta, inacabada? O que Jesus queria com essas ressurreições? Semana passada eu falava para vocês aqui na missa, nós estávamos vendo a figura do centurião, e eu falei para vocês que nas Sagradas Escrituras nós encontrávamos no Novo Testamento 3 centuriões romanos. E eu explicava para vocês a Escritura a partir do todo. Qual o papel de cada centurião? Hoje eu quero vos falar da mesma forma, entender o Evangelho de hoje a partir dos outros Evangelhos da ressurreição. Quando Jesus ressuscita alguém, devolve a vida a alguém. Qual o sinal que Jesus queria dizer? Jesus não queria simplesmente ressuscitar um corpo. Jesus não queria simplesmente dar uma vida que depois lhe ia ser tirada. O objetivo do Senhor é muito maior. A promessa da ressurreição é promessa de vida eterna. É promessa de ressurreição para uma nova vida. Por isso aquilo era simples sinal. Tanto é que essa não é a promessa, que Jesus não prometeu isso para todos e não vai reviver cadáveres. Jesus prometeu a todos vida nova. Jesus prometeu a todos ressurreição. Jesus prometeu a todos vida eterna. Quando nós recordamos esses 3 evangelhos da ressurreição, que Jesus ressuscita alguém que morreu, nós encontramos 3 momentos muito interessantes. A menina que Jesus ressuscita, que vai dizer Talita cum, menina levanta, e ela ressuscita. A menina morreu doente no seu leito, no seu quarto. Toda a narração daquele evangelho fala de uma menina que estava no seu quarto e morre, e o Senhor que vai ao quarto da menina e a ressuscita. O evangelho de hoje, meus irmãos, mostra um outro momento. Jesus encontra
o filho da viúva não em casa, não no seu quarto, não no seu leito. Ele encontra esse menino na rua, a caminho. Ele estava já fora de casa, estava indo para o túmulo, indo para o sepulcro, mas ainda não estava no sepulcro. O terceiro evangelho, que narra a ressurreição que Jesus faz a alguém que perdeu a vida, mostra Lázaro. E onde Jesus encontra Lázaro, meus irmãos? Encontra Lázaro no túmulo. 3 momentos diferentes. Um momento ainda em casa, um momento na rua e um terceiro momento no túmulo. O que o Senhor quer nos mostrar com esses 3 evangelhos? Simplesmente que Ele tem o poder de ressuscitar mortos? Não, meus irmãos. Aquilo significa muito mais. Nos mostra que Jesus tem o poder de salvar vidas. Que Jesus tem um poder redentor. E que este poder, Ele continuou dando à sua igreja o poder de devolver a vida. Que vida, meus irmãos? A morte é pecado. O que significava a menina que estava morta no seu leito, que ainda não tinha saído? Significa, meus irmãos, alguém que comete o pecado pelo seu pensamento. Ainda não saiu para praticá-lo, mas está morta, porque já decidiu no seu coração. Está morta, está no seu leito de morte. E é no seu leito de morte que o Senhor vai encontrá-la. O Senhor vai onde aconteceu a morte. O Senhor vai onde aconteceu o pecado, porque o Senhor vai para restituir a vida. O Senhor vai para salvar. O Senhor vai para resgatar da morte. O Senhor vai para resgatar do pecado. Por isso, meus irmãos, o primeiro momento que nós encontramos esta ressurreição, nós encontramos alguém que morre no pecado do seu pensamento. Alguém que no seu leito, no seu quarto, na sua vida, na sua intimidade, pecou e morreu por desejar, por criticar, por julgar, morreu, está na morte. E o Senhor vai ali para lhe ressuscitar. O Senhor vai no seu pecado porque Deus se fez pecado por nós, com Paulo. Se fez pecado por nós, assumiu em nós o nosso pecado. E ali acontece a ressurreição. O que é a ressurreição, meus irmãos? A ressurreição é quando Cristo vai e assume para Ele o seu pecado. E tira para Ele o seu pecado. E aí aquela alma, ela tem vida. Este, meus irmãos, é o pecado no pensamento, no desejo. O segundo momento que nós encontramos é o filho da viúva de Naim, o evangelho de hoje. E o que Jesus quer nos dizer? O filho da viúva estava já a caminho. Ele já passou da fase de pensar. Ele já passou da fase de desejar. Ele agora estava colocando em ação o que ele queria. E a morte se dá no caminho. E o encontro com o Senhor se dá no caminho. É alguém que pegou do seu pensamento e colocou na sua vontade. Está para pecar. Saiu, planejou e vai cumprir. Tem o desejo já certo de pecar. Como diz o próprio Jesus, que quando alguém olha para uma mulher casada e já deseja, já cometeu adultério no seu coração. É o segundo momento. E Jesus encontra cada um desses no lugar onde eles estão, no lugar do seu pecado. Jesus encontra o filho de Naim, o filho da viúva de Naim, no caminho, pronto para realizar aquilo que ele queria. Já estava morto, meus irmãos, porque já tinha a decisão de pecar. Já estava morto
porque o seu coração já tinha pecado no seu coração. O terceiro momento é a ressurreição de Lázaro. E na ressurreição de Lázaro nós encontramos Jesus que vai até o túmulo. Meus irmãos, é alguém que consumou o seu pecado. É alguém que cometeu o seu pecado gravemente, está no túmulo, está fechado em si mesmo, está na escuridão do pecado, está enrolado, enfaixado pelo pecado. E pior do que isso, meus irmãos, quando Jesus se aproxima do túmulo, Marta e Maria, que estavam com ele, vão dizer: Senhor, já cheira mal. Senhor, já tem 4 dias que está no túmulo, está fedendo. Qual é o mau cheiro? Estava ali. É a podridão do mal, meus irmãos. É a podridão do pecado. E é ali, meus irmãos, que Jesus chora. E a Sagrada Escritura diz: e Jesus chorou. E os discípulos vão dizer: veja como ele o amava. Veja, meus irmãos, como Jesus, mesmo sabendo que nós estamos no pecado, mesmo sabendo que nós estamos no túmulo do nosso pecado, que nós estamos no túmulo porque estamos fechados em nós mesmos, incapazes de olhar a luz de Deus, incapazes de voltar o nosso olhar para Deus e dizer: perdoa, Pai, porque peguei contra o céu e contra Ti. Incapazes, Jesus olha para nós. E mesmo sentindo o cheiro do meu pecado, mesmo sabendo da podridão que eu sou, Jesus chora por mim. Jesus não ama o meu pecado. Jesus não ama o nosso pecado. Jesus não ama as nossas faltas, mas Jesus nos ama. E os apóstolos e os discípulos que estavam ali vendo aquela cena, um homem no sepulcro, já há 4 dias, e como diziam suas próprias irmãs, já fedendo, vai dizer como o Senhor o amava. E Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Jesus vai dizer: retirem, meus irmãos, a pedra do túmulo, desamarrai-o. Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscita, Lázaro torna a vida. Como Jesus disse ao filho da viúva de Naim: jovem, levanta. E ele começou a sentar e a falar. Como ele disse para aquela menina: Talita cum, menina, vem, menina, levanta. Jesus, meus irmãos, é aquele que vai à minha vida, que vai à minha iniquidade, que vai ao meu pecado, mesmo sabendo da gravidade dele, mesmo sabendo que tantas vezes eu pequei porque quis. Jesus vai lá e bate. Eis que estou à porta e bato. E diz: vem para fora. Vem, meu filho. Vem porque eu quero te curar. Vem porque eu quero te dar vida nova. Vem porque eu quero ressuscitá-lo. Vem, meu filho. E é necessário, meus irmãos, tantas vezes que eu e você, ao invés de julgar o meu irmão porque vem dessa situação de pecado e porque cheira mal, é necessário que eu vá até ele e ajude a desamarrar as fitas que o envolviam. Esse é o papel da igreja, meus irmãos, que com suas orações e lágrimas desarma pecadores e faz com que os pecadores possam caminhar de novo, tenham vida nova. Que hoje, meus irmãos, com o evangelho de hoje da ressurreição do filho de Naim, da viúva de Naim, possamos dizer: Senhor, ressuscita também a mim. Que eu possa estar muitas vezes no meu leito deitado, morto em casa, como aquela menina. Tantas vezes, Senhor, eu estou morto a caminho, já indo para o túmulo. E quantas vezes, Senhor, eu já estou nesse túmulo há 4, 10, 20 dias, 1 ano, 10 anos, 30 anos, fedido e consumido pelo pecado, mas mesmo assim o Senhor tem o poder de me dar a vida. O Senhor tem o poder de me ressuscitar. O Senhor tem o poder de dizer o meu nome e dizer: vem para fora, porque eu te dou
e te devolvo a vida, para que um dia tu tenhas a vida eterna comigo e tu possas ressuscitar verdadeiramente para a vida nova, porque morro tu comigo, ressuscitado comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, professemos a nossa fé. Creio